O pesquisador e escritor Paulo Henrique de Figueiredo lança a obra que revela fatos desconhecidos da vida de Allan Kardec e conduz o espiritismo para a libertadora doutrina dos espíritos. Boa noite. O que nós vamos trabalhar hoje é com a unidade espírita, com alguns companheiros, que sempre traz um bom trabalho para nós. Então, convido a todos a fechar os olhos, abrir o coração e que possamos levar a nossa mente, nosso coração até o Pai de infinita bondade e misericórdia. Aqui estamos, buscando um aprendizado que nos possibilitará o progresso individual e coletivo. Agradecendo muito por essa oportunidade de estudo e reflexão que nos une em um mesmo ideal e em sentimento de gratidão e amor. Abençoe, Senhor, a todos nós e aos que não puderam estar conosco neste momento. Que possamos abrir a nossa mente e o coração para os ensinamentos e incorporar em nossa vida o aprendizado de hoje, aplicando em nosso dia, dando assim mais um passo em direção à nossa evolução espiritual. Em nome dos benfeitores espirituais, mas sobretudo em nome de Deus, Pai da vida, agradecemos o nosso dia de hoje. Que assim seja. Muito graças a Deus. Assim, vamos ter hoje o Elton, a Marisa e outros companheiros trazendo esse trabalho edificante que sempre eles nos apresentam. E hoje, com o tema, o objetivo da humanidade é o complemento do progresso. Que possamos aprender bastante. Muita paz a todos, que vamos dar início aos trabalhos. Olá, gente querida! Boa noite a todos vocês. Boa noite, Welton. Boa noite, Sandra. Gente, o calor tá demais, mas o calor humano desse pessoal que chega no YouTube é imensamente maior. Mas é um calor refrescante, olha só, hein? Pois é. Recebendo a gente com tanto carinho. Boa noite a todos vocês. Inês, olha lá. Queridos Raoni, Elton, queridas Marisa, Sandra, vamos a mais um abençoado estudo. Jeff, boa noite. Rúbia, Ricardo, vamos todos vibrar, com certeza. Zé, um beijo no seu coração, nosso amigo. Silvia Simões, boa noite. Nancy, Cristina Fagundes, melhorou? Melhorei sim, tô boa já, obrigada, viu? Só um restinho ainda de tosse. É com muito carinho. Rolim, nosso amigo, nosso companheiro, boa noite.
Gratidão imensa por vocês estarem, vocês do Centro Espírita Zilgo da Gama, em Sapucaia, lá no Rio de Janeiro. Eles estão transmitindo simultaneamente a nossa vibe espírita. Muito obrigado pelo carinho. E aproveitando a todos vocês que estão conosco, se vocês estiverem afiliados a algum grupo de estudo, algum grupo espírita, que queiram transmitir as nossas atividades, nós temos um imenso prazer e é com muita alegria. Estamos aqui todos para compartilhar. Tia Cléia, boa noite, Tereza, enfim, a todos vocês, Paulo Inácio lá em Portugal, Terezinha, Pedro Clóvis, Rose querida, que bom que eu melhorei, obrigada, Rose. Gente, a nossa vibe de hoje, vocês já perceberam, não, o Raoni não chegou a tempo, já chegou com certeza, né, depois de umas merecidas férias, mas hoje ainda não está conosco, talvez até ele entre pelo YouTube depois, né, para estar conosco. E se quiser entrar, se ele estiver nos escutando, quiser entrar no meio da vibe aqui, gente, a porta está aberta. Exatamente. E eu vou passar para a Sandra e para o Elton, mas lembrando vocês que a nossa vibe de hoje, gente, tem muita coisa bonita para nós falarmos a respeito da lei do progresso. Kardec tem textos assim que nos comovem, com raciocínios absolutamente conclusivos da importância do progresso como uma lei inexorável. Todos, absolutamente todos, vão progredir. Então, que seja uma boa vibe para todos nós. Um grande abraço, um beijo no coração. Oi, Sam. Oi, Marisa. Oi, Welton. Raoni à distância. Que nós possamos aproveitar, não é? Esse calor refrescante, né? Parece um antagonismo aí, mas hoje está bem quente mesmo, né? E só o Elton que não está de alcinha hoje, né, o Elton? Pois é. Devia de estar de camiseta regada, né, Sam? Devia de estar de camiseta regada. O físico? Não, obrigado. Não ia prestar. Mas, olha, o nosso boa noite a todos os amigos aí participantes. Agradecemos o carinho e essa alegria, né, com que sempre somos recebidos por esses amigos e por tantos outros que, por vezes, não assistem agora, mas que assistirão depois, e às vezes nós recebemos um retorno dessas pessoas, agradecendo e dizendo de não podendo estar nesse momento, mas assistem e gostam bastante, não é? E isso não é que nós esperemos retorno, mas pelo menos incentiva para que nós perseveremos na busca de fazermos o melhor, não é, Welton, não é, Marisa? Então, recebemos bastante incentivos, sim, e agradecemos por tudo isso. Então, que nós tenhamos uma vibe tranquila, serena, que possamos realmente tratar esse tema com todo respeito, com toda a seriedade que merece, né? E isso nós estamos constantemente tentando fazer, tratar a doutrina espírita, estudar a doutrina espírita com muito respeito, buscando compreender seus fundamentos, compreender seus princípios, não para apenas compreender, mas para que possamos colocar em prática, porque de nada valem os conhecimentos se eles não forem para transformar a nossa vida, transformar as nossas relações, para que nós possamos progredir em todos os sentidos, não é? Então é isso, meus amigos. Agradecemos e vamos em frente. Bacana, boa noite, gente. E assim, isso que a Sandra lembrou desse incentivo, né? Tudo no universo tem essa base, a base do incentivo. Quando nós começamos a olhar com mais carinho as comunicações, nos estudos que nós fazemos, sobretudo do céu e inferno, de espíritos ali que estão procurando se recompor, se
se reajustar no entendimento das leis de Deus, o que eles nos dizem que prece que se fazem por eles são as preces de incentivo, são os pensamentos de apoio, são os pensamentos de incentivo, mostrando para nós que é isso realmente que nós esperamos, né, de cada... que a gente possa oferecer a cada criatura. Como é diferente isso, né? Quando a gente pensa em termos de convergência, de apoio, de sustentação, de suporte, né, Sandra? Não o suporte no sentido de estar lá apoiando, mas incentivo mesmo. É tão bom isso, é tão bom. E cada palavra que a gente encontra, não de elogio, mas de incentivo, é maravilhoso, porque está incentivando a todos nós aqui, né? Quando nós falamos, gente, vamos conversar, vamos dar opinião, a gente está buscando isso, porque é assim que nós todos crescemos juntos. Muito bacana. Então, um abraço carinhoso a todos os amigos. Raoni, como eu falei, se você estiver aí nos escutando e em algum momento cheguei em casa, tal... O link está aí no nosso grupinho. Entra aí, fala assim, oi. As pessoas vão ficar muito alegres de ver você aqui e de saber que a viagem foi boa, você tirou boas férias, descansou bastante, porque tem vibe aí, muita vibe pela frente. Então, podemos aqui, Marisa, colocar no palco aquilo que a gente tem para hoje. Nós vamos prosseguir aí. Depois você tem que fazer propaganda do xarope de folha de manga da Dona Elza. Vou fazer, sim, vou fazer. No finalzinho eu vou falar. Gente, tira com a mão. Eu estou só com um pouquinho. Aliás, Sam, eu vou pedir para você ou para o Elton, se me der alguns 5 minutos de tosse, eu fecho o microfone, porque é extremamente desagradável, né? Visualmente também é. Mas a câmera eu deixo, paciência, né? E você, por favor, continua se for necessário, tá? E Muito continuando, bem. Então, essa maravilhosa lei do progresso. Sabe, gente, eu vou confessar uma coisa para vocês. Para quem gosta de estudar, quem gosta de pesquisar, eu hoje a tarde toda fiquei pesquisando o progresso em toda a obra de Kardec. E a gente vai se encantando e se admirando com as colocações do contexto que Kardec coloca, dá vontade de falar sobre tudo, né? Claro, teria que ter um estudo só para isso, né? Longo. Mas a gente vê quanta sustentação do ponto de vista de argumentação que Kardec nos traz. É impressionante. Nós ficamos assim muito agradecidos, porque o que nós precisamos, nós encontramos nos argumentos de Kardec toda uma sustentação, né, desse aprendizado. Então, a marcha do progresso. A força para progredir, o homem a encontra em si mesmo, em decorrência da lei natural. Mas nem todos progridem simultaneamente e do mesmo modo. Dá-se, então, que os mais adiantados auxiliam o progresso dos outros por meio do contato social. O progresso moral é decorrência do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. O progresso intelectual torna compreensíveis o bem e o mal, dando ao homem condição de escolher. É o desenvolvimento do livre-arbítrio, aumentando a responsabilidade pelos atos. Gente, eu nem vou comentar nada, porque cada palavra é um aprendizado, e eu vou passar para a Sam começar a comentar essa primeira lâmina. Vamos lá, Marisa, vamos tentar, não é? É interessante, né? Essa primeira frase, eu diria a segunda, né? A força para progredir, o homem encontra em si mesmo. Aqui nós estamos falando do progresso do ser humano. Entretanto, como é uma lei natural, todos os seres tendem ao progresso, né?
É óbvio que quando nós estamos tratando do ser humano, né, do espírito, há uma diferenciação nesse processo, né, no processo de evolução. Então, existe no próprio ser essa força para progredir? Sim, porque sendo uma lei, nada impedirá do ser progredir. Nós vimos anteriormente, né? Pode haver alguns impedimentos, podem ocorrer, mas são passageiros. Por quê? Porque o progresso vai se fazer devido ser uma lei natural, né? E é interessante que, mesmo tendo essa força em si, o que Kardec nos traz, né? Que nem todos, mesmo tendo essa força em si mesmo, nem todos progridem simultaneamente. E nós vamos verificar, como já falamos em lâmina anterior, que partimos, né, todos do mesmo ponto, de simples e ignorantes. Nesse período, e que é um período longo, não vamos dizer que, a Marisa sempre coloca isso, né? Que em poucas encarnações nós conquistaremos o desenvolvimento, né, completo, e mesmo nesse processo entre o ser primitivo, que nós vimos antes, na segunda-feira passada, no estado primitivo, até tomar, né, essa consciência de si mesmo e desenvolver as suas faculdades, as faculdades da alma, do espírito, o tempo, né, é um tempo longo. Não vamos pensar que seja assim em poucas encarnações. Mas, partindo desse princípio de simples e ignorantes, nós, nessa trajetória, nós levamos um longo tempo até desenvolver a inteligência, desenvolver o livre-arbítrio, né? Desenvolver a razão, a vontade, o senso moral, né? Essas conquistas, elas foram graduais, né? Não aconteceram simultaneamente e demandou e demanda ainda um longo processo, né? E vejam, a partir do momento em que o ser adquire o livre-arbítrio, conquista o livre-arbítrio, desenvolve a inteligência, conquista o livre-arbítrio, ele vai aprendendo a fazer escolhas. Aí começam a surgir as diferenças. Quando o ser, ele desenvolve a razão, desenvolve a vontade, ele vai fazendo as suas escolhas e, evidentemente, que por ser uma individualidade, cada ser vai se esforçar na sua medida, de acordo com a sua vontade, vai desempenhar as suas tarefas de acordo com o seu esforço. Portanto, surgem as diferenças, né, de avanço, de progresso, que é natural. Nem todos vão desenvolver a inteligência da mesma forma, nem todos poderão, né, exercer a sua vontade, a vontade livre, né, ao mesmo tempo. Então, há espíritos também que estão nessa caminhada há mais tempo que outros. Portanto, nem todos os espíritos estão no mesmo estágio evolutivo, mesmo aqueles que talvez sejam espíritos mais próximos, vamos dizer assim, em tempo, se a gente pode dizer, de criação,
a partir do momento em que ele começa a escolher, que ele vai usar a sua inteligência, que tem o discernimento, que desenvolve a razão, a compreensão do que é bem, do que é mal, e conquista o senso moral, essa estrada evolutiva, né, se diferencia. Então, aqueles que já conquistaram, que estão mais adiante, eles podem se voltar para auxiliar os outros, né? Esse contato, nós vimos a lei de sociedade anteriormente, que está atrelada à lei do progresso e todas as leis, né? Vejam a importância desse convívio social, porque permite nessa relação ter uns com os outros. Então, aqueles que já desenvolveram, né, a sua questão intelectual e moral, eles podem, né, pela solidariedade, pela fraternidade, auxiliar uns aos outros nesse processo evolutivo. Então, o progresso se faz pela força de si mesmo que há no ser, sim, mas ele também se faz por esse auxílio mútuo, né? Como disse o Elton, aqueles que já trilharam o caminho, que têm mais conhecimento, que já adquiriram uma moral mais elevada, eles podem incentivar aqueles que estão no início da caminhada a progredirem com os seus exemplos, com os seus ensinamentos. Então, vejam como, né, o progresso, sendo uma lei natural, ele, de todas as formas, o ser vai encontrar possibilidades de progredir, né? Então, Marisa, falei um pouco, agora você aí e o Elton podem aí nos ajudar nessa compreensão. Sam, muito bom o que você trouxe. Antes de eu passar para o Elton, eu só queria trazer para vocês, nós falamos muito para vocês do espiritualismo racional, né? Porque realmente foi uma conquista para nós aprendermos esses precursores do espiritismo. E não só isso, viu, gente? Nós temos muitas novidades aí pela frente, que com a calma necessária e o trabalho que requer, claro, como a Sandra falou no começo, as atividades do canal Unidade Espírita são desenvolvidas de uma forma séria, aprofundada, do mais puro conteúdo espírita. Então, quando nós mergulhamos no século XIX, né, e vemos o espiritualismo racional, as ciências da época, as ciências filosóficas, nós vamos entendendo esse contexto e por que Kardec diz que o espiritismo é o desenvolvimento do espiritualismo racional. Então, eu trouxe para vocês a definição de consciência moral, porque lá no Pequenos Elementos da Moral, do Paul Janet, que foi o expoente do espiritualismo racional no século XIX, essa obra tem em PDF, é só vocês baixarem, né? Vou fazer a pronúncia correta agora, porque toda vez ele me corrige, é só vocês fazerem, presta atenção, hein, gente, o download, porque eu falo download e ele me corrige, né? Esse meu inglês italiano é um problema sério. Mas vamos lá. Então, essas obras, vocês podem, né, tê-las ao alcance de vocês. Então, o Paul Janet diz assim, ele tem lá no Pequenos Elementos da Moral, a consciência moral, o dever moral e por aí vai, né? Então, ele diz assim, olha que raciocínio lógico, coerente. Uma lei não pode comandar a nenhum agente sem que ele a conheça, sem que ela lhe seja apresentada, ou seja, sem que ele a aceite como verdadeira e reconheça sua aplicação necessária em cada caso particular da sua vida. Essa faculdade de reconhecer a lei moral e de aplicá-la a todas as circunstâncias que se apresentam é o que se chama a consciência moral.
E da consciência moral decorre, ou seja, a consciência moral traz como consequência o senso moral e o sentimento moral. Então, vejam, e para nós compreendermos, e nós estamos falando da lei do progresso, né, na primeira lâmina é isso. O progresso moral, ele advém de nós compreendermos, através da consciência moral, o senso moral, e como ele diz, é preciso que se apresente essas leis, que nós a conheçamos, que nós a compreendamos e que nós as aceitemos e que possamos pôr em prática em todas as circunstâncias da nossa vida. Então, é muito bonito isso, fecha todo um raciocínio filosófico muito bonito para que nós possamos ir entendendo por que aquele que ainda não tem conhecimento das leis, não tem, às vezes, nem a aptidão necessária, porque está nas primeiras encarnações, como simples e ignorante, está começando a desenvolver a sua consciência moral, o seu senso moral. Welton. Eu vejo esta questão do interrelacionamento entre aquilo que nós chamamos de progresso intelectual e aquilo que nós chamamos de progresso moral, que, na verdade, são duas faces da mesma moeda, a moeda do progresso. Não é? O progresso para a alma é algo que ocorre na vertente intelectual e na vertente moral. Entretanto, essa dependência que nós vemos aqui, ele diz, o progresso moral é decorrência do progresso intelectual. Isso é muito importante nós frisarmos isso. Não basta, né, assim, fazer o bem, vamos utilizar a terminologia aí para depois nós chegarmos naquela que é mais adequada. Não basta fazer o bem, há que se compreender a necessidade e o porquê do bem. E aí nós passamos a agir no bem. Né? Veja só, se o progresso intelectual torna compreensíveis o bem e o mal, e daí aumenta a responsabilidade pelos atos. Esta afirmativa é crucial para nós percebermos porque os seres no estado de natureza, aqueles que nós comentávamos na reunião passada, eles não têm responsabilidade pelos atos. É claro que, quando eu digo é claro, é bom que nós entendamos isso, né? Que quando o ser, mesmo nessa condição de simples e ignorante, ele comete algum ato que não esteja de acordo com as leis de Deus, a consciência ou a lei moral já presente, embrionária, mas plena na sua consciência, sinaliza isto. E aí ele vai compreendendo, porque também a sua inteligência vai aumentando. E aí, gente, quando Kardec fala é o desenvolvimento do livre-arbítrio, aumentando a responsabilidade pelos atos, aqui eu só queria fazer um parênteses. Nós pegamos sempre o material do Livro dos Espíritos, quando a gente busca de alguma outra fonte, a gente cita, mas nós não mudamos assim nada, a não ser adaptar o texto para caber na lâmina. Às vezes a gente tira uma ou outra expressão, não por retirar para achar que está errada, mas para apenas condensar mais o trecho, porque nós vamos explicar isso. Então, nós não estamos aqui apenas colocando aqui uma cópia de lá. A gente faz alguns ajustes muito mais para efeito da legibilidade aqui na nossa apresentação. Mas o passado parênteses, então, o desenvolvimento do livre-arbítrio aumenta a responsabilidade dos atos. E isso está na lei. Não é? A responsabilidade dos atos ela é diretamente proporcional ao desenvolvimento do livre-arbítrio, que é diretamente proporcional ao aumento da capacidade de escolha moral. E aí nós entendemos uma frase que foi dita assim: Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Ele está dizendo que na lei de Deus
aquele que não tem consciência que a gente diz não tem a compreensão plena dos seus atos, não pode ser responsabilizado. E aí isso vai totalmente de acordo com o que a Marisa trouxe aí no tocante ao espiritualismo racional, né? Do conhecimento da lei. Mas então a gente está evoluindo, a gente está encarnado para conhecer a lei? Exato, para conhecer a lei e aplicá-la. Olha só, o processo reencarnatório brilha aí com toda a sua beleza. É o processo de aprendizado e, ao mesmo tempo, de aplicação. É a escola empírica da lei do bem que nós estamos aqui vivendo no mundo de provas e expiações. E não tem reprovação. Não é? Não sei, fez errado, tal. Gente, tem possibilidades de faça novamente, tente novamente, se esforce novamente. Né? E essa questão da responsabilidade significa quando eu conheço, mas por meu interesse próprio, eu julgo que não vale a pena eu aplicar esse conhecimento, daí advém aquela sensação íntima de sofrimento moral. Então, assim, muita coisa bacana, e a gente tem que olhar isso daqui, então a gente vê essa afirmação importantíssima. Mas nós estamos falando do espírito. Por isso que não vale a gente olhar assim para uma pessoa encarnada aqui na Terra, que não tem, às vezes, cultura, que nem, às vezes, sabe falar direito, mas que demonstra uma profunda abnegação, um profundo respeito pelos seus semelhantes, a julgar, não, essa pessoa pode não ser muito inteligente, mas é boa. O espírito, com certeza, é intelectualmente mais elevado. Porque se ela está praticando bem só por praticar, tanto faz. Né? Se ela não está agindo no bem, ela está fazendo coisas ali que nos parecem o bem, porque o agir no bem é agir em consonância com as leis de Deus. Então, não vamos confundir aquelas coisas, né, de julgar que porque uma pessoa não tem instrução, não sabe, às vezes, compreender tem dificuldade para compreender determinadas coisas, mas que extravasa todo um potencial de bondade, esse espírito, não tenhamos dúvida, é um espírito mais evoluído, sim. Esse espírito, né, Welton, ele, embora aqui na encarnação presente, ele possa, aos nossos olhos, não ter um conhecimento, uma cultura, mas é um espírito que já sabe discernir o que é bem do que é mal. Ele já conquistou a compreensão, né? E mesmo que ele reencarne numa situação, às vezes adversa, ele não é conquista moral, e como nós já falamos, as conquistas do espírito, elas não desaparecem de uma encarnação para outra. Pode ser que um espírito não demonstre toda a sua inteligência numa encarnação, entretanto, conquistas morais, elas não se apagam. Então, aquele espírito que já sabe o que é o bem, ele vai reencarnar, pode estar numa situação mais difícil, mais adversa, mas se ele já tem a compreensão do que é bem e do que é mal, ele não vai regredir. Por isso, Kardec pergunta, né? Uma determinada pergunta do Livro dos Espíritos, se um espírito bom, ele pode reencarnar como um homem perverso. E eles respondem não, porque o espírito não regride. Uma vez que ele já conquistou a bondade, ele não vai regredir. Então, essas conquistas e a conquista moral, ela é do espírito. Né? Então, Elton,
é muito interessante que nós observemos, né, entendamos esses ensinamentos, né? Para aqueles que, por vezes, ainda não têm essa compreensão do que é bem, do que é mal, né? Eles podem ainda estar... porque o espírito vai aprender como, né, Welton, Marisa? Como que ele vai aprender? É na experiência, é na prática. Como que aprenderam antes aqueles espíritos, né? Nas suas primeiras encarnações, eles foram progredindo, como eles aprenderam o que é bem e o que é mal? Pela experiência. Quando eles agiam, né, e percebiam que aquele ato repercutia de maneira a prejudicar a si mesmo e prejudicar ao próximo, ele ia verificar que não era o bem. Ele não ia querer repetir aquilo. Se foi prejudicial a ele e ao próximo, ele não vai querer esse mal, ele não vai querer sofrer, ele não vai repetir. Assim ele vai aprendendo, até ele desenvolver mais a razão, a inteligência, não é? Então, a princípio, é assim. Hoje, nós já podemos, né? Não somos mais um espírito nas fases iniciais, então, hoje, nós não podemos alegar desconhecimento, né? Não podemos mais alegar isso. Então, a responsabilidade se faz pelos nossos atos. Muito bom. Enquanto o Elton daqui a pouquinho põe a próxima lâmina, nós vamos agradecendo a vocês. Paulo Inácio colocou: aproveito para agradecer o estudo do livro de Leon Denis, foi muito gratificante. Com certeza, não é, amigos? Não só Paulo, mas todos que nos acompanham. Esse estudo dessa obra de Leon Denis trouxe tanto ensinamento para todos nós, né? Como uma obra filosófica. Leon Denis, fiel seguidor, né? Fiel escudeiro de Kardec. E realmente nós vamos terminar sábado que vem, com certeza, falta só, né, um pouquinho. Mas a gente agradece e a gente concorda, sabe, Paulo? Não como um elogio para nós, não, mas porque nós aprendemos todos juntos, né? O fato de ler e comentar, todo mundo, não é a Marisa, não é o Elton, todo mundo sabe ler, todo mundo pode comentar. Mas é a essência do ensinamento que nos traz, né? Então, a gente agradece e a gente aguarda vocês para os próximos estudos que virão, né? E quanto ao que Sandra e o Elton colocaram, eu só queria fazer um comentário. Gente, Kardec, na obra O Céu e o Inferno, diz assim: o espírito, nenhuma encarnação estará perdida. Nenhuma. Mas o espírito ficou na inércia, o espírito fez isso, fez aquilo, não importa. Nenhuma encarnação é perdida, né? E nós vimos recentemente, no domingo, nós estávamos estudando O Céu e o Inferno, né? A comunicação do Max, o mendigo, onde ele, na espiritualidade, e essa expressão calou fundo assim o meu coração, porque fica tão concreto, né, o que os espíritos nos trazem. Ele, no seu íntimo, no íntimo do seu espírito, ele diz, né, Senhor, até quando vai esse sofrimento moral, né? Que ele estava, até quando? E aí ele relata, e uma voz me respondeu, quando vai acabar? Ele pergunta, quando tu quiseres. Então, assim, é a vontade do espírito, tanto desencarnado quanto encarnado. É a nossa vontade que vai nortear a nossa mudança de mentalidade e a nossa transformação no agir. O Jeff fez uma pergunta. Desculpas na minha pergunta. Não temos que desculpar nada, Jeff. Todas as perguntas serão sempre bem-vindas, né? Ouvi em alguns estudos que Deus não castiga e não perdoa.
Por que Jesus pediu a Deus para que perdoasse aqueles que erravam por ignorância? Muito importante a sua pergunta, Jeff. Vou passar para o Elton, para a Sandra, para eles quiserem, e depois, se for o caso, eu faço algum comentário. Mas excelente pergunta, Jeff. Não tem Olha só, ele ainda complementa aqui. Deixa eu só colocar minha carinha aqui para cima, aí fica mais fácil. Se Jesus não houvesse feito o pedido de perdão, Deus iria castigá-los? São duas coisas que se complementam, para nós vermos como a interpretação incorreta, né? Não incorreta, mas uma interpretação direcionada de determinados trechos, nos leva ao raciocínio lógico, porque o que o Jeff está fazendo aqui é um raciocínio puramente lógico. Mas vamos lá. Primeira coisa, né? Aí é só uma observação. Ouvi em alguns estudos que Deus não castiga e não perdoa. Essa é uma afirmação de princípio doutrinário mesmo. Né? Deus não castiga e nem perdoa porque as suas leis são plenas de sabedoria. Se Deus necessitasse castigar para fazer-se obedecido, ou recompensar, premiar, né? Para se fazer, para dar incentivo às criaturas, ou necessidade de perdoar, nós entenderíamos, sobretudo na questão do perdão, que Deus se sente magoado com a ação de determinadas criaturas, ou, né, se sinta indignado por alguém descumprir as suas leis, mesmo ele tendo dado liberdade para que essa criatura ultrapasse os limites da lei. Então, todos os atributos de Deus convergem para o bem. Isto é a plenitude das coisas. Quando um espírito, qualquer espírito, alcança a condição, né, da sua identidade própria, quando nós emergimos como seres simples e ignorantes, nós estamos sendo guiados pela lei moral que nos direciona para a escolha consciente das coisas. Então, o que é a escolha consciente? É a escolha autônoma, a escolha por saber o que estamos escolhendo. Nós acabávamos de falar isso. O processo do desenvolvimento intelectual possibilitando o desenvolvimento moral. Então, não há necessidade de Deus castigar, porque o processo de desenvolvimento do espírito, ele é um modelo. Nós estamos aqui, nós até fizemos uma analogia, e vale aqui fazermos uma analogia novamente. Pensemos no ser humano, mas é só analogia. Né? Nós sabemos que o bebezinho nasce, né? Depois de ali, sei lá, 8 meses, 10 meses, 1 ano, nós sabemos que o bebezinho já está, talvez até trocando seus primeiros passos, meio ali errando, já está falando algumas palavras, né? Compreendendo algumas coisas. Depois de um determinado período, 2, 3 anos, antes disso até, ele já tem maior domínio sobre as suas funções fisiológicas, né? Sabe o horário que quando precisa fazer xixi, ele avisa que precisa, já tem controle sobre isso. Então, existe um modelo de desenvolvimento. Chega aos 5, 6 anos, aquela criança já está preparada para aprender determinadas coisas no tocante a raciocínios mais elaborados, para leitura. Então, chega lá aos 11, 12 anos, já percebemos que ele entra na pré-adolescência, e assim vai. Esse é o modelo que cada criatura, mais ou menos, tanto é que se a gente chega com uma criança com 3 anos de idade que não consegue caminhar, nós vamos ver o que está havendo, porque tem alguma coisa incorreta nesse desenvolvimento. Ora, como eu falei, analogia.
Para o espírito, o modelo divino de evolução passa por um ser primitivo que necessita de apoio, necessita de guia, necessita de amparo e que vai recebendo as influências do meio em que ele se encontra, vai desenvolvendo a sua inteligência. Aí eu não estou falando mais de um ser humano, estou falando de um espírito na condição humana. O próximo passo, provas e expiações, onde ele já tem consciência, né? A sua capacidade racional, o intelecto já se desenvolveu e ele vai, mais uma vez, exercitar-se pelo contato social ainda e por todos os outros aspectos da lei e alcançando determinados aspectos. Ora, tudo isso é um modelo divino. Então, não há necessidade de Deus dizer assim, nossa, até tal data fulano tem que ter resolvido essa situação dele. O que existe é, à medida em que o processo de compreensão se desenvolve, e isso é ditado pelo esforço do próprio espírito, secundado por aquela lei que a primeira coisa que nós lemos é uma força, a força do progresso que está em nós próprios. Então, tudo isso faz com que nós nos desenvolvamos. Ora, se eu adquirir conhecimento de alguma coisa, mas mesmo assim eu me volto para o meu interesse próprio e falo, não, mesmo sabendo que isso pode prejudicar A, B ou C, eu olho o meu lado primeiro, eu quero resolver a minha situação primeiro. Ele vai desenvolvendo aí o egoísmo, desenvolvendo o orgulho, né? E aí sim, a sinalização da própria lei, a resposta natural da própria lei de que está havendo um desvio no desenvolvimento está no próprio espírito. É a forma com que Deus nos alerta. Então, isso não é um castigo. Ah, mas fulano fez tantos erros, vamos pedir para Deus perdoá-lo. Não há necessidade de pedir para Deus perdoar, porque aquela criatura, como qualquer outra, está inserida na lei divina. Não é? O perdão significaria, não, tudo aquilo que ela fez, vão passar um pano. Não é? Não existe isso, mesmo porque isso não vai trazer para o espírito nenhum tipo de mérito. O mérito vem exatamente dele retomar o seu processo normal, dele corrigir o seu processo normal de desenvolvimento e alcançar o estado que está destinado para todos nós. Portanto, quando Jesus pediu a Deus para que perdoasse aqueles que erravam por ignorância, ele não está dizendo, ô Deus, dá um jeitinho, quebra o galho desses aí, né? Ele está dizendo o seguinte, olha, eu compreendo o porquê que vocês estão errando. Ele quis nos dar um exemplo, né? Porque o perdão nunca é de Deus, o perdão é nosso. Somos nós que temos que aprender a perdoar, somos nós que temos que aprender a olhar para o nosso semelhante que tenha provocado alguma situação desagradável e olhar por cima do erro, olhar por cima da falha e perceber ali existe um ser, uma criatura que está perdida, que está iludida, que não alcançou a compreensão, ou que mesmo que tenha alcançado a compreensão, ficou perdida nos labirintos do interesse próprio. Então, ele não está pedindo para Deus derrogar as leis. Ele está pedindo, Deus, olha, eu compreendo as suas leis, né? E o perdão faz parte das suas leis. É isso que ele quer mostrar. E ele diz, aquele que erra por ignorância, por não saber o que faz, a própria lei de Deus já isenta essas criaturas de responsabilidade pelos atos. Então, é a grandeza maravilhosa que Jesus explicou. E lembrando sempre que nós estamos lendo aqui, quando a gente abre lá a Bíblia ou qualquer coisa do Antigo Testamento, dependendo da tradução que a gente lê, nós vemos traduções ainda que não refletem totalmente, né,
Por exemplo, um exemplo que a gente dá muito aqui, né, Marisa? A questão do arrependimento, né? Que a tradução mais correta de arrependimento tem a ver com mudança de mentalidade, né? Então, a gente tem que entender que Jesus falava para as criaturas daquela época e para toda a eternidade, claro, mas com a linguagem da época. Então, quando ele pede que Deus perdoe, ele está dizendo, olha, nós, de nossa parte, devemos reconhecer a Deus que a sua lei é plena. O que ele está reconhecendo aí? Que aquele que comete algum ato por desconhecimento, por ignorância, ele não tem responsabilidade. E aí a gente tem um caminho muito bacana. Quando alguém comete alguma coisa, a gente não fica preocupado, ele sabia ou não sabia. Ele está ignorando aquilo. Seja porque ele está perdido no seu orgulho, na sua vaidade, ou porque ele ainda realmente não conhece, mas é a forma de nós olharmos e falarmos, eu te perdoo, porque eu sei que você ainda vai entender isso. Eu vejo dessa forma, não é, Marisa? Sandra? Exatamente. Antes de eu passar para a Sam, duas coisinhas. Jeff, muito importante a sua pergunta. Perguntem. Gente, é perguntando que nós conseguimos esclarecer, muitas vezes, conceitos que nós internalizamos equivocadamente, por dogmas, por desconhecimento. Então, fiquem à vontade. E aqueles que desejarem participar às quartas-feiras na nossa sala virtual, onde vocês podem perguntar, interagir conosco no estudo das obras de Kardec, né? Vai ser um prazer e uma alegria para todos nós. Ricardo colocou, na verdade, Jesus estava dizendo que os tinha perdoado sabendo da ignorância deles, né? E só, antes que eu passe para a Sandra, tem uma fala, isso está em Ezequiel, a gente sabe que de tanto que a gente usa, que diz assim, Deus não quer a morte do ímpio, mas que ele se arrependa e viva. Então é isso, Deus não castiga, Deus não perdoa, Deus não está separando trevas, não. Mas olha só, e só precisa perdoar quem se sente ofendido, aquele que não se ofende, e Deus vai se ofender? Exatamente. Como que a gente pode imaginar que Deus se ofende? Se ele se ofendesse, ele poderia falar, nossa, eu estou ofendido comigo mesmo, que fui eu que criei essa criatura, sabendo o modelo de desenvolvimento do espírito, fui eu que criei nas leis. Quer dizer, foge ao bom senso, né? Então, tudo que Jesus falava é para nós, para dizer... Tem uma frase dele que diz o seguinte, sede perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. Ele está pedindo para que a gente imite a perfeição de Deus, não que a gente seja como Deus. Que a gente imite a perfeição, ou seja, eu não preciso perdoar porque você não me ofendeu. Se nós nos ofendemos, sim, aí vamos buscar superar essa situação pelo perdão, para amanhã nem sequer ofendidos nós ficarmos mais, porque eu garanto, com todas as palavras, o espírito puro não se ofende. Exatamente. Nossa, o espírito, eu marquei com ele fazer uma reunião aqui de tal, estou atrasado, ele vai ficar, vai me puxar a orelha, vai fazer isso, né? A gente não ouve essas coisas. E assim, nós precisamos, eu acho que nós já saímos, né? Nós que estamos estudando, nos dedicando, mas é fundamental nós sairmos daquele modelo que nós tínhamos. Ou nós colocávamos um Deus antropomórfico, então Deus se ofende, Deus fica triste, Deus se alegra, Deus gosta de mim, Deus não gosta de mim. Ou então nós colocávamos Deus tão transcendente que era absolutamente impossível chegar até ele, o que também não é verdade. E a doutrina... Marisa, a gente tem 5 minutinhos para a Sandra, que ela tem um compromisso, né, depois das 8. Eu queria ouvir ela também sobre esse ponto, mesmo que ela saia antes da vibe do momento, mas eu queria ouvir a Sandra sobre esse ponto. É interessante. Eu estava aqui, enquanto você explicava, Elton, Marisa, eu estava aqui analisando. E eu lembrei da parábola do filho pródigo, em que Jesus revela um pai amoroso, acolhedor, que mesmo diante daquele que erra,
né, ele se demonstra, né, ao retornar aquele filho arrependido, né, em busca da reparação, ele acolhe com a maior alegria. Então, será que realmente Jesus pediu a Deus para perdoar? Ou as criaturas tinham uma compreensão de Deus ainda, que ele perdoava, que ele castigava, né? O Deus Rei, né? Que eu concedo perdão, ou eu não concedo, né? Agora, o que é interessante dentro da vibe que nós estamos, né, realizando é compreender que o espírito ele vai tomando a consciência, ele vai aprendendo a discernir, a compreender o que é bem e o que é mal. Será que todos aqueles que estavam naquele momento, naquele episódio com Jesus, todos eles eram ignorantes? Não havia ali aqueles que sabiam o que era mal e mesmo assim praticavam por interesse pessoal? Nós não podemos saber. Os fariseus, que Jesus falava, hipócritas, né? Então não nos cabe também o julgamento, mas precisamos compreender isso que o Elton trouxe para nós, não é? Que Deus não perdoa, Deus não castiga. Deus oferece oportunidades para o espírito progredir, para o espírito melhorar pelo seu esforço próprio. Então, as oportunidades são inúmeras, né? Quantas forem preciso para que o espírito possa progredir. Então, às vezes a gente se prende na palavra, não é? Mas hoje, com o estudo da doutrina espírita, nós vamos compreendendo e indo além daquilo que está registrado, porque foi registrado muito tempo depois, não sabemos também se corresponde verdadeiramente àquilo que aconteceu, ou traduz um pensamento daqueles, né, que escreveram, daqueles que viviam naquele contexto, né? Mas o importante é isso. Diante daquilo que Jesus ensinava sobre o Pai, que ele sempre colocava o Pai misericordioso, um Pai acolhedor, um Pai que, mesmo que uma ovelha se perdesse, ele ia em busca dessa ovelha para que ela retomasse o caminho. Então, diante desse Deus que Jesus revelou para nós, não é possível pensar, né, que Deus ia perdoar ou não ia perdoar, se ia castigar ou não castigar, né? Então é isso, gente. Eu vou ter que me despedir de vocês. Com certeza, a vibe do momento será muito linda. Depois eu vejo, Marisa, depois eu vejo o que ficou faltando para eu aprender aí com vocês. E eu me despeço com um grande abraço a todos, uma semana de muita paz e se preparem, porque o calor vai continuar por um tempinho, né? Então, e a lei do progresso também. É isso aí, Welton. Um beijo, Marisa, Welton, Raoni. Até a próxima. Admitam-se as existências consecutivas e tudo se explicará conformemente à justiça de Deus. O que se não pôde fazer numa existência, faça em outra. Assim é que ninguém escapa à lei do progresso, que cada um será recompensado segundo o seu merecimento real. E aqui todos podem que topem no caminho. Revista Espírita, 1858, novembro, Pluralidade das Existências Corpóreas, primeiro artigo. Aqui eu gostaria de fazer uma ressalva, né?
como vocês podem ver, né, a lei são as existências consecutivas que atendem às leis divinas, à lei da justiça. Mas eu fiz questão de destacar em vermelho, porque vejam, cada um será recompensado segundo o seu merecimento real. Então, nós precisamos ressignificar, porque senão nós caímos naquela coisa, então se eu merecer, né, eu vou ser recompensado. Não. Consequências morais das nossas escolhas, né? Senão a gente cai naquele dogmatismo, se eu for boazinha, eu vou para o céu, se eu for mazinha, eu vou para o inferno. Né? Ou pior, né? Se eu estou aqui na Terra pedindo ou orando por sei lá, né? Estou com um problema qualquer na minha vida. Se eu tiver merecimento, Deus vai me dar isso daí. Não tem absolutamente correlação nenhuma disso. Nós estamos falando de questões morais aí, e muitas vezes, ou a grande parte das vezes, as situações de dificuldade aqui, elas são persistentes, porque a vontade do Espírito é soberana nesse aspecto, né? E ele busca realmente toda uma vida, às vezes, de esforço para poder, como a gente vê, né? A gente está estudando aí a questão das vicissitudes, não das expiações terrenas, e os espíritos atravessam uma vida. Tem um que atravessou 100 anos, né? Trabalhou até os 40 anos, e aos 40 anos ele ficou praticamente paralítico. Ele mendigou 60 anos, e sempre com um sorriso no rosto, e sempre agradecendo o poder até dormir no estábulo lá, junto com os cavalos, né? Exatamente. Então, nós precisamos sempre, gente, ressignificar isso. Né? É inerente às consequências naturais das nossas escolhas. Aí sim, ninguém fica excluído da felicidade suprema, porque é este o nosso destino enquanto espíritos. É este o nosso caminho. A felicidade plena, absoluta, como espíritos livres, atuando na criação, sendo coautores da criação, né? Porque mergulhados no pensamento divino, entendem a expressão, né, do pensamento de Deus mergulhado no fluido cósmico universal. Então, quando ele diz que ninguém fica excluído da felicidade suprema, e a que todos podem aspirar, quaisquer que sejam os obstáculos que topem no caminho. Então, a felicidade é para todos, o progresso é para todos, e o nosso destino, né, é para todos. É como nós vimos na primeira lâmina, simultaneamente, todos juntos? Não, cada um no seu tempo de entendimento, de compreensão, de agir no bem e dentro das leis divinas. E todos se apoiando para que ninguém fique para trás. Marisa, tem um ponto aí que é bacana a gente lembra. Primeiro, Kardec usa assim, ninguém escapa à lei do progresso, como se fosse uma coisa ali que constrangesse, né? Mas o que ele quer dizer é que a justiça de Deus não restringe criaturas. Não há criatura que não esteja também, né, nessa condição progressiva. É isso que ele quer dizer, ela alcança todos, da mesma forma que a justiça alcança todos, que o amor alcança todos, que a igualdade, que a liberdade alcança a todos. É a gente que, na nossa coisa aqui, quer fazer com que alguns tenham privilégios com relação aos outros, não é? Mais uma daquela distorção que nós falamos aqui. Deus não precisa perdoar nem coisa, porque as leis dele são plenas do bem, e ninguém escapa ao progresso nesse sentido, né? Estão todos contemplados por isso. E tem uma coisa aí, Marisa, que o Paulo fala sempre conosco, né? O Paulo Henrique, que está aí, que é tão bacana. Ninguém fica excluído da felicidade suprema, a que todos podem aspirar. Então, se a gente já quer se denominar espírita, a gente não tem mais o direito de ser pessimista. Não. Porque quaisquer que sejam os obstáculos, nós temos certeza, e as certezas traduzem por fé,
a fé racional, aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade, nós não temos mais o direito de falar, mas aquela luta, mas porque o mundo não sei o que lá, mas porque... Não é? Exatamente. E olha, gente, depois, né, na quarta-feira, de tanto pesquisa que a gente faz, a gente se entusiasma mesmo, e eu encontrei um texto de Kardec que ele retrata exatamente o que eu gostaria de falar, né? Que é assim, o entusiasmo que nós temos que ter pela doutrina espírita, de levar esse conhecimento, de levar a seriedade e a lógica com a qual ela não se presta à fé cega e à obediência passiva. Mas na quarta-feira, estudo das obras de Kardec, nós vamos mencionar esse texto, porque ele é muito bonito, e ele diz exatamente, ele diz espíritas, vocês, e por aí vai, né? Então é muito bonito. Pois é, né, gente? Chegamos ao final, foi assim, rapidinho. Pessoal do Zil da Gama, abraço carinhoso. Todos os amigos aqui, abraço carinhoso, né? Nossa, é tão bom poder contar com isso. A gente está aqui num processo que não tem... Saber de todos nós, isso é tão gostoso, né? Eu ainda tenho aquela ideia de volta e meia a gente fala, olha, fulano, a gente numa próxima vibe, a gente quer trazer vocês para cá, se prepara porque a gente vai mandar o convitinho. A gente vai fazer isso qualquer dia, né, Marisa? Exatamente. Eu queria só para passar para a Marisa para o encerramento, nós estamos, sim, encerrando o estudo de sábado de Leon Denis. Nós vamos dar uma paradinha por algumas semanas, não sei se vão ser 4, 5, mas na sequência nós já vamos estrear o programa Unidade e Variedade, e esse programa vai ter conteúdos, estudos específicos. A gente vai falar sobre perispírito, talvez 3, 4 programas na sequência. Vai ser um enfoque diferente daqui da Vibe Espírita, porque aqui a gente pega um tema, geralmente, do livro, não é? E a gente discorre aquilo. Agora, no Unidade de Variedade, a gente vai condensar ali de várias fontes, vai ser um modelo um pouquinho diferente da Vibe Espírita, vai ser no sábado, vai ser Unidade de Variedade, e talvez mais para frente a gente coloque um estudo sequencial de uma única obra dentro do Unidade e Variedade. Então, e tudo isso, nós já criamos ali um grupo específico, né, no WhatsApp, para que todo mundo receba as comunicações. Então, a gente vai equacionando as situações. Mas muito obrigado pelo apoio de todos, né? E a gente quer aqui uma ótima noite, né? De calor, infelizmente, né? Mas que a gente possa descansar. Infelizmente, não. De calor, não é a realidade. Marisa, que bom te ver melhor, não é? Então... Pois é. Aliás, a propósito, ele me pediu, e vocês não vai levar mais do que 5 minutinhos. Dona Elza, mãe do Elton, que já se encontra na espiritualidade, tinha uma receita, gente, que tirou essa minha tosse com a mão. E essa receita é muito simples, né? Então é assim, põe água para ferver, pega umas folhas de mangueira, né? Folha de manga da mangueira, nem muito velha, nem muito nova, né? E põe para ferver junto, deixa ela ferver, ela vai esquentar, vai entrar em ebulição, até ela extrair bastante suco, né? Abafa, e aí a gente coa, e depois põe na geladeira, porque a gente não toma ela quente. Açúcar ou então mel? Põe mel, né? E não põe... E aí não toma morna ou quente, não, né? Põe na geladeira, claro, a hora que for tomar, tira um pouquinho para quebrar o gelo, porque está com tosse, e tira com a mão. Então, é assim, essa receita que vocês façam, porque eu estava com uma tosse muito feia, quem acompanhou aí as nossas atividades, não conseguia falar uma palavra, já me dava aqueles acessos. Então, é isso. E também ajuda
na pressão, ajuda a perder peso, e então tem de coisa, né? Nunca sou. Para mim era sempre para tosse. Né? Pois é, não, mas tem assim, e é ótimo, porque aqui em casa, né, chácara, meu filho tem mangueira lá, eu fiz, olha, uma beleza, tá bom? Depois, no próximo momento, aí eu vou imitar vocês, a moda mineira, como essa receita a gente deve falar, tá? Que agora não dá, que nós estamos chegando no finalzinho do programa, então não dá para falar assim agora, tá bom? Mas quando vocês quiserem me deixar feliz, vocês me chamam assim, ô Marisa, você vai ficar boa, porque esse xarope que a mãe fazia era uma beleza, tirava assim rapidinho, sabia? Se você estiver nos vendo, minha querida, um beijo no seu coração, Val, tá bom? E nós vamos passando, então, a atividade do canal. Sexta-feira, a Revista em Revista. Perdão, gente. Quarta-feira, estudo das obras de Kardec. Abertura do Evangelho segundo o Espiritismo e depois estudo da obra O Céu, o Inferno e a Gênese. No seu último capítulo, capítulo 18, Os Tempos São Chegados, onde Kardec nos deixa plenos de esperança, de otimismo na nossa transformação moral, na transformação moral da humanidade para um mundo de regeneração. Vamos também, na sexta-feira, revista, finalizar um artigo de São Luís sobre o orgulho e provavelmente começamos o próximo artigo. No sábado, finalizamos o estudo da obra de Leon Denis Depois da Morte, e como o Elton já explicou, vamos dar uma paradinha para depois recomeçarmos estudos temáticos, né, que vai ser muito bom. No domingo, nós temos das 10 às 11h30, estudo da obra O Céu e o Inferno. Também já estamos chegando no final, temos aí mais umas 6 ou 7 comunicações das expiações terrestres. E na segunda-feira estaremos aqui de volta, já com o Raoni, nós 4, né? Conduzindo com muita alegria no coração a vibe espírita. E finalizando sempre, como nos pedem os espíritos, que a cada dia que amanhece é uma nova oportunidade para nós construirmos a nossa felicidade relativa enquanto estamos encarnados, no exercício do bem, do verdadeiro e do belo, mas com vistas à nossa felicidade futura, felicidade plena, absoluta, no mundo espiritual, como espíritos superiores, espíritos livres, espíritos puros, mas sempre perto de Deus. Um grande abraço a vocês, para quem é de quarta até quarta-feira. Tchau. Chegamos ao final de mais um estudo, uma palestra, uma live, e agradecemos ao Elton, a Sandra, Marisa, por esse presente que sempre nos traz com suas reflexões, com seus carinhos. Assim, convido a todos a fechar os olhos, abrir o coração e agradecermos. Pai de infinita bondade e sabedoria, humildemente agradecemos por esses momentos que aqui passamos juntos, relembrando a mensagem esclarecedora do Consolador, que o Senhor Jesus nos ofertou há 2000 anos atrás. Que essas energias que aqui se fizeram possam chegar a todos os corações chorosos, tristes e amargurados, abençoando-os, envolvendo-os em paz, amor e justiça. Muito obrigado a todos, que tenhamos uma boa noite, hoje e sempre. Muito obrigado, até a próxima oportunidade. Um abraço a todos, muito obrigado a você, Marisa, Welton, obrigado com todo carinho. Audio Jungle.